Olá, seja muito bem-vindo a essa aula exclusiva. E hoje a gente vai conversar sobre Facebook Marketing, como usar o Facebook para captar mais pacientes. É isso mesmo. E eu separei em 3 passos para ficar mais didático e mais fácil para você entender. Apesar dessa aula ser gravada, eu vou acompanhar tudo que você escrever aí embaixo. Abaixo do vídeo aqui você pode deixar sua pergunta e até mesmo me responder algumas perguntas que eu vou fazer ao longo da aula, porque aí eu posso preparar outros conteúdos para ajudar você, certo? E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aí abaixo que eu garanto que eu pessoalmente responderei todas, ok? Eu estou muito feliz por fazer essa aula aqui e saber que tem tantos colegas fisioterapeutas interessados em aprender um pouco mais para melhorar cada dia mais dentro da fisioterapia. Antes da gente começar, eu tenho alguns avisos importantes para te falar. Eu quero pedir para você desligar todas as suas mídias sociais, fechar a aba de navegador, desligar celular, ou pelo menos desligar o Wi-Fi dele se você estiver aí assistindo pelo computador e preste muita atenção a esse conteúdo que será dado aqui. Pegue um caderno e uma caneta e anote tudo que você achar importante. Vão haver alguns slides aqui nessa aula e você não precisa se preocupar em anotar, porque eu vou disponibilizar os slides no final da aula para você baixar. Então, para quem ficar até o final, vai aparecer um botão logo aqui abaixo do vídeo para você clicar nesse botão e baixar o material, ok? É um presente meu para você, mas só vai conseguir baixar quem ficar até o final da aula. E outra coisa é que essa aula não vai ficar disponível abertamente para assistir quando quiser. Ela vai ficar disponível para você assistir por 24 horas. Ah, Felipe, por quê? Porque é o seguinte, o meu objetivo é que o máximo de fisioterapeutas assistam a esses conteúdos. É melhor para mim, é melhor para a fisioterapia, e é melhor para vocês, e é melhor para o paciente de vocês. Só que eu venho fazendo essas aulas já tem um tempo. E eu testei alguns modelos de disponibilizar essas aulas. Quando a aula vai ficar aberta, a pessoa começa a ver, ou nem começa, e pensa assim, ah, outro dia eu assisto isso. E aí pode ser que ela nunca mais assiste. E ainda mais que é um conteúdo gratuito. Agora, quando o tempo para assistir é limitado, o número de pessoas que assistem é 70% maior. Você acredita? Pois é. Então, quando eu faço isso, não é sacanagem, não. É porque eu quero o seu bem e o bem da fisioterapia. Lógico, tem algumas aulas, algumas coisas que eu já deixo disponível direto no YouTube, fica aberto mesmo, e aí depende de qual material. Mas no caso desse aqui, eu preferi fazer dessa forma. Mas vamos lá. E só caso tenha alguém aqui assistindo que não me conheça, seja a primeira vez que esteja me vendo, meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta já há quase 10 anos, sou especialista em cardiorrespiratória, trabalhei em 3 áreas dentro da fisioterapia. No início com ortopedia, depois eu fui para a área de terapia intensiva, adulto, pediátrica e neonatal, onde eu fui fisioterapeuta especialista da rede FEMIG de Minas Gerais e coordenador de fisioterapia da UTI pediátrica do Hospital Regional João Penido. E de 2015 para cá eu comecei a trabalhar também com a parte clínica em neuropediatria. Nos últimos 7 anos eu venho estudando muito sobre como funciona a mente humana de um aspecto mais comportamental e de resultados, vamos dizer assim. Fiz várias formações como coaching, programação neurolinguística, hipnose e por gostar de me envolver com coisas alternativas, eu acabei começando a estudar marketing também e me tornei um especialista em marketing digital. Hoje eu tenho uma empresa de marketing digital também. E eu venho já há um ano juntando todo esse conhecimento, tanto de mentalidade quanto de marketing, para ajudar os colegas fisioterapeutas a terem melhores resultados na profissão. Hoje eu assumi uma missão maior na minha vida com a fisioterapia, que é a de levar mais reconhecimento e valorização para a fisioterapia no Brasil. E a forma que eu percebo que isso é possível acontecer é através de uma mudança de mindset dos fisioterapeutas. E essa é a minha proposta com meus cursos, com meus vídeos, com os meus artigos no blog. E quem quiser vir junto comigo nessa, será um enorme prazer ter você, ok? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para poder passar os slides. Beleza. E o que você vai aprender nessa aula? Bom, são algumas coisas. Primeiro, por que usar o Facebook para fazer marketing pessoal pode impactar na sua carreira?
Segundo, quais são os 3 passos para você captar mais pacientes usando o Facebook? As 3 coisas que você deve fazer para começar a atrair pacientes que vão te conhecer através do Facebook. Terceiro, eu vou revelar um grande mito que muita gente acredita a respeito do Facebook e que acreditar nele pode até te prejudicar, certo? E depois eu vou responder as principais dúvidas que o pessoal me mandou no Messenger. Na verdade, eu vou responder quase todas, mas algumas vão ser respondidas durante o conteúdo da aula. E aí vocês mesmos vão reparar isso. E só lembrando que no final dessa aula eu vou disponibilizar os slides, ok? Quem ficar até o final vai poder baixar, mas só quem ficar até o final, certo? Então vamos lá, vamos começar. Por que usar o Facebook? Eu vou te mostrar 3 motivos aqui. Não sei se vocês sabem, mas hoje o Facebook possui mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Isso é muita gente. E com certeza o seu paciente ou algum responsável pelo seu paciente está no Facebook. Essa foto aí, esse print que eu fiz, é uma matéria do próprio Facebook de abril de 2016. Um pouco mais de um ano atrás já tinha 102 milhões de usuários. Agora já tem muito mais do que isso. Então, gente, essa história aí do meu paciente não usa o Facebook está cada vez mais caindo por terra. Porque se ele não usa, o filho usa, a filha usa, ou a mãe usa, ou o pai usa, ou o irmão. Alguém que tem um papel de influência na vida daquela pessoa já usa, ou se não usa, vai usar o Facebook brevemente. Não tem mais volta esse caminho, certo? Agora olha isso. Outro dado interessante também. Segundo a American Marketing Association, em um artigo publicado em 2016, mostrou que 87% dos brasileiros, antes de realizarem a compra de um produto ou serviço pela primeira vez, procuram informações na internet. Ou seja, 87%, isso não sou eu que estou falando, são pesquisas feitas. Você não pode contar com os 13%. É melhor você contar com os 87% e preparar a sua cama para na hora que a pessoa te procurar você estar preparado, não é mesmo? Há pouco mais de 10 anos o Facebook não existia. Hoje, se o cliente não te encontrar no Facebook, quem não existe é você. E o terceiro motivo que eu tenho aqui para te mostrar é que o Facebook é o meio de marketing mais barato e efetivo que a gente tem hoje. Como que eu sei disso? Eu já testei e eu conheço diversas outras pessoas que fizeram comparações entre o Facebook e outros meios mais comuns, como panfletagem, jornal da cidade, cartão de visitas, propaganda em rádio, e o Facebook sempre ganha. Impressionante. O Facebook sempre ganha essa disputa. Então, eu acho que esses 3 motivos são suficientes para você começar a usar o Facebook para fazer o seu marketing. Lógico, se você não o usa ainda. Então, vamos para os 3 passos para captar pacientes utilizando o Facebook. O primeiro passo pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas tiveram alguns colegas que me perguntaram no Messenger se isso era uma coisa que deveria fazer. Que é o quê? Criar uma página profissional no Facebook, ou também conhecida como fanpage. Primeiramente, qual a diferença entre perfil e fanpage? O perfil é a sua conta normal, onde provavelmente você recebeu a minha notificação para assistir essa aula. No perfil você pode ter amigos, curtir páginas, participar de grupos. Já a fanpage, ou página, porque o pessoal gosta de falar página profissional, né? O Facebook usa fanpage. Na fanpage você não pode ter amigos, você tem seguidores. E a fanpage é a melhor forma de fazer um trabalho no Facebook, porque é através dela que você vai fazer um anúncio patrocinado. Você vai divulgar o seu trabalho localmente para o público segmentado que pode se tornar o seu paciente. E isso no perfil você não consegue fazer. Então, o primeiro passo é criar uma fanpage. Responde aí para mim nos comentários para eu ter uma ideia se você já tem uma página profissional no Facebook. Escreva sim, eu tenho, se você tem, ou escreva não, eu não tenho, se você não tem, tá? Beleza? Aí dentro disso, eu quero colocar alguns pontos. Alguns pontos que você deve levar em consideração na fanpage. Primeiro, você deve postar somente coisas relacionadas à fisioterapia e que seja de interesse do seu público-alvo.
Eu visito algumas páginas de colegas fisioterapeutas no Facebook e eu já vi páginas falando sobre culinária, falando sobre música, coisas que não tem nada a ver. E não tem nada de errado a pessoa postar essas coisas de outros assuntos na página profissional dela. Só que para quem deseja usar o Facebook para captar mais pacientes, isso não vai ajudar, certo? Daqui a pouco, no segundo passo, eu vou falar melhor sobre postagens, porque vai estar mais relacionado ao segundo passo. Outro ponto que você deve levar em consideração é que a sua fanpage seja configurada como negócio local. A grande maioria dos colegas, quando vai criar a página, na primeira tela que abre, que é essa aí, você deve escolher essa opção negócio local. Por quê? Porque essa opção vai dar muito mais opções para divulgação do seu trabalho. E qual o endereço que você vai colocar lá? Tem que colocar um endereço. Logicamente, o endereço da sua sala, do seu consultório, da sua clínica. Quando você coloca dessa forma, você pode, por exemplo, fazer coisas que eu vou falar mais para frente, porque estão relacionadas ao passo 3, certo? Ah, Felipe, mas a minha eu escolhi medicina e saúde. Eu posso mudar? Pode sim, você pode mudar. É só você ir lá no sobre, lá na sua página, vai ter um ícone lá escrito sobre e editar isso lá. Vai ser a categoria da página. E outro ponto importante é você ter congruência e constância na sua página. O que é isso? É você ser congruente com as suas postagens, colocando publicações personalizadas com seu nome de preferência, com assuntos direcionados para seu perfil de paciente-alvo. Ah, Felipe, eu não posso compartilhar publicações de outras páginas na minha? Pode. Só que essas publicações das outras páginas devem ser tipo uns 10% das suas publicações. 90% devem ser criadas por você. E consistência é você fazer pelo menos um post por dia. Aquela coisa de fazer uma postagem hoje, outra na semana que vem, outra depois de 2 dias, outra daqui a um mês. Isso diminui muito a sua taxa de entrega. O Facebook tem um robozinho chamado EdRank que fica vigiando a relevância e constância de postagem das páginas, de forma que ele escolhe o que ele vai mostrar mais para mais pessoas. Porque qual que é o objetivo do Facebook? É que o usuário fique no Facebook. Então ele só vai te mostrar coisas que você interage, coisas que você comenta, coisas que você compartilha. E se ele percebe uma página pequena que quase não posta, se ela não posta, as pessoas não vão interagir muito porque não tem postagens frequentes. E se as pessoas não interagem muito, ele não mostra muito. Então, quanto menos você postar, menos ele vai mostrar. Mas o contrário também não é verdadeiro, tá? Se você começar a postar aí 50 posts por dia, se esses posts não tiverem relevância, também não vai adiantar. Então, a minha sugestão é que você faça um planejamento para postar uma vez por dia. Ah, Felipe, qual horário? Aí vai depender de quem é o seu paciente-alvo e qual o horário que ele fica mais online. A própria página te mostra isso se você for na aba Informações lá em cima. Mas você precisa ter uma certa constância para ter uma margem e ter isso como uma acurácia maior, certo? Ah, e os tipos de posts? Aí você pode, dentro do seu planejamento também, postar uma vez por dia e ir variando. O que pega mais? Vídeo. Vídeo, sem dúvida nenhuma, o Facebook gosta que as páginas colocam mais vídeo. Ele entrega mais os vídeos do que fotos, do que imagens, do que textos só, certo? Então o vídeo tem um alcance maior, vamos dizer assim. Mas aí você pode variar. Tem gente que não gosta de ver vídeo, mas eu encorajo você a começar a fazer vídeos porque você vai conseguir um alcance muito melhor fazendo vídeos, certo? Outros dois pontos relacionados à fanpage, que às vezes muitas pessoas não exploram, é o check-in e as avaliações. Você deve incentivar os seus pacientes, quando forem ao seu consultório, fazer check-in lá, mostrar que eles estavam lá. E ao final de um tratamento, você pedir para a pessoa fazer uma avaliação por escrito na sua página. Isso vai te dar mais visibilidade, porque quando alguém faz check-in, isso aparece para os amigos daquela pessoa. E aí o seu nome começa a aparecer para mais pessoas. E as avaliações que as pessoas podem fazer na sua página é uma forma de prova social, que é um gatilho mental muito forte e que vale a pena usar, certo? Então, essas são considerações que você deve ter sobre sua fanpage ou página profissional, se você preferir.
O primeiro passo, então, é para você captar mais pacientes usando o Facebook, é você criar uma fanpage. Agora nós vamos para o segundo passo, que é definir um perfil de paciente-alvo. Essa é uma das coisas mais importantes se você quer captar pacientes usando o Facebook, gastando pouco e gastando certo. Porque é o seguinte, como eu disse, o Facebook tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. Só que você, como fisioterapeuta, não precisa que todos os usuários do Facebook conheçam o seu trabalho. Quando você faz uma fanpage, existe uma opção nas configurações dela que é definir público preferido da página. Ali você já deve ir lá e fazer isso. Você já tem, depois da aula, né? Agora não. Você já tem que começar a definir lá na sua fanpage isso. E depois você vai precisar muito mais disso que eu vou falar no passo seguinte, que é o passo 3. Mas vamos nos ater por enquanto ao porquê você deve definir um perfil de paciente-alvo. Primeiro motivo, eu já falei, porque você não precisa que seu trabalho seja visto pelo Brasil inteiro. Pelo menos por enquanto. A não ser que seu objetivo seja outro. Porque se o seu objetivo for aumentar seu número de pacientes, ou ter mais recorrência de pacientes, você vai precisar que as pessoas certas e próximas de você, de onde você atenda, te conheçam, certo? Depois você vai começa da sua localidade e aí você vai expandindo. Aí depois pode ser que vá gente do Brasil inteiro ser atendido por você, não tem problema. Mas o ideal é que você comece pela sua cidade, pelo seu bairro de preferência. Não sei, porque aqui tem vários perfis de fisioterapeutas assistindo essa aula, então pode variar. Você vai ter que encaixar essas informações para onde você está na carreira hoje, tá? O segundo motivo é que já está mais que comprovado por vários estudos de marketing que quando você sabe o público para quem você vai fazer o seu marketing, você tem muito mais resultados do que quando você faz marketing para qualquer pessoa. Pensa comigo, se você é especialista em neuropediatria, um exemplo, tá? E mora e trabalha em Florianópolis. Vou falar Florianópolis porque é a cidade que eu moro aqui. Então você é especialista em neuropediatria e mora e trabalha em Florianópolis. Para que você vai querer que o seu anúncio apareça para um adolescente que nem filho tem e que mora lá em Fortaleza, no Ceará? Não é muito melhor você direcionar para quem realmente vai utilizar o seu serviço? O Facebook tem essa possibilidade de você escolher exatamente quem vão ser as pessoas que vão ver os seus posts. Se é homem, se é mulher, qual idade, se tem filho, se não tem, de qual cidade, qual página que essa pessoa curte, qual que é a renda nela. São tantas coisas que te facilitam entregar realmente para quem precisa do seu serviço e não para qualquer pessoa. Imagina uma pessoa com uma dor no dedo indicador esquerdo. E aí você chega e fala para ela assim, eu tenho dois remédios aqui. Um é um comprimido para dor no dedo indicador da mão esquerda e o outro é para dor geral no corpo inteiro. Qual que você acha que ela vai escolher? É muito mais provável que ela vai escolher o que está direcionado para o problema que ela tem, não é mesmo? Quando você tem um perfil de paciente ideal definido, as coisas começam a ficar muito mais fáceis para você fazer o seu marketing, tá? Por quê? Porque você vai conseguir falar coisas que se relacionam com a vida da pessoa. E aí ela começa a ter uma empatia com você que ela nem sabe por quê, mas você sabe. Pensa só, vou dar um exemplo do que é um perfil de paciente ideal definido, para você ter uma ideia. Vamos supor que você defina que seu perfil de paciente ideal vão ser mulheres acima de 50 anos com quadro de lombalgia e que moram na cidade de Belo Horizonte. Vamos supor que essa fisioterapeuta do nosso exemplo mora em Belo Horizonte, ok? Então, uma vez que ela definiu isso, esse perfil, ela vai investigar tudo sobre ele. E aí ela vai criar o que a gente chama de avatar ou persona, que é um exemplar, vamos dizer assim, desse conjunto de pessoas, desse paciente-alvo. Então, vou criar aqui uma persona para você saber como é que é. Por exemplo, criamos a Maria. A Maria é uma funcionária pública, ela trabalha de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, ela tem 53 anos, ela é casada, ela é mãe de 2 filhos, ela não pratica atividade física, gosta de assistir televisão e ficar na internet quando está em casa. Aos sábados ela costuma visitar alguns amigos e parentes e aos domingos ela vai na missa pela manhã e passa o resto do dia fazendo tarefas domésticas em casa e descansando para começar novamente a semana. Uma vez que você definiu isso,
Tudo que essa nossa fisioterapeuta do exemplo for postar, ela vai postar pensando na Maria, como se a Maria existisse. Então, as Marias que veem aquele post que ela vai colocar, elas vão se identificar muito. Só que aí você deve estar se perguntando: quais são os posts? Qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa. Ela vai postar coisas que vão relacionar o dia a dia da Maria com a fisioterapia e com a dor lombar da Maria, que ela tem, que incomoda ela frequentemente. Então ela vai levantar quais são as dores da Maria, dores tanto físicas quanto emocionais. Ela vai levantar quais são os sonhos das Marias. E aí vai colocar isso tudo. Esse exemplo é um pequeno exemplo, só com poucas coisas que eu coloquei. Isso é muito mais coisa. E aí o que vai acontecer? As Marias vão pensar, quando passar aquele post lá no Facebook dela: pô, essa fisioterapeuta sabe das coisas, parece que ela está falando para mim. E talvez você já tenha pensado assim em relação a alguma página que você segue no Facebook, certo? Pessoal, isso tem um poder enorme, você nem imagina. Vale a pena você conhecer mais sobre isso, ok? E aí existe essa diferença que talvez agora possa ficar um pouco confuso para você, que é o seu paciente ideal e a sua persona. Paciente ideal, na verdade é público ideal, público-alvo, só que eu estou falando paciente ideal para ficar na linguagem mais próxima da gente aqui da fisioterapia, que fala mais paciente, ok? Então, o paciente ideal é um grupo e a persona ou o avatar é um representante desse grupo, tá? E como que você cria um perfil de paciente ideal certo? São uma série de perguntas que você deve fazer para criar isso. No meu treinamento Physio High-End, eu ensino passo a passo como você tem que fazer para definir o seu paciente ideal e a sua persona. Exige um pouco de dedicação para você fazer a primeira vez, mas depois você tem uma arma em sua mão. E uma dúvida que costuma aparecer é: eu posso ter mais de uma persona? Sim, você pode, em alguns casos você até deve, mas no máximo aí, os máximos 5 também, porque mais do que isso pode ficar confuso se você for lidar com isso sozinho. Então, recapitulando, os 3 passos para captar pacientes usando o Facebook. Primeiro passo: criar uma página profissional ou fanpage. Ponto. Segundo passo: definir seu perfil de paciente ideal e a sua persona. E agora, o terceiro passo, que é criar anúncios patrocinados para atingir o seu paciente ideal. Felipe, eu vou ter que gastar para captar pacientes usando o Facebook? Sim, você vai ter que gastar. Só que não pensa em gasto, não. Pensa em investimento. Aliás, esse é um pensamento que muitos fisioterapeutas não têm. Você, você já se deu conta que você tem uma empresa? Quanto mais rápido você se der conta que você, como profissional liberal, deve pensar como uma empresa, mais rápido você vai crescer profissionalmente. Não existe uma forma de fazer de graça? Olha, eu não conheço, tá? De graça, não sei de falar. Agora, por que você deve fazer anúncios patrocinados no Facebook? Primeiro motivo: você vai ter muito mais velocidade para alcançar resultados que você busca. Segundo motivo: você vai atingir o público exato que você quer atingir. Terceiro motivo: o custo-benefício é muito bom. Você pode investir R$ 5 por dia em um post patrocinado. Imagina só, você investe R$ 5 por dia em alguns posts durante o mês, e aí no final de 30 dias você tem investido R$ 150 no Facebook. Lógico, post certo para o perfil certo de pessoa, não é qualquer coisa. Então, chegou para você nesse mês um paciente novo, que veio do Facebook. E eu estou jogando para baixo, ok? Um paciente. Pode ser que chegue muito mais. Um paciente particular novo. Eu imagino que esse paciente vai te trazer muito mais do que R$ 150. Ou seja, ele vai pagar o seu investimento no Facebook e você ainda vai ter um lucro. E ainda um paciente com resultado sempre acaba trazendo outros pacientes. Só que para fazer isso, você vai precisar antes do passo 1 e do 2. Você não consegue criar anúncios patrocinados se você não tiver uma fanpage. E se você não definir o seu perfil de paciente-alvo, você vai acabar gastando dinheiro de forma errada e não tendo os resultados que você esperava. Então, o passo 1 e o passo 2 são essenciais para você ter os resultados que vêm com o passo 3. E como que você pode fazer para criar esses anúncios patrocinados? Existem 2 formas. Uma é o impulsionamento de post e a outra é criando um anúncio no gerenciador de anúncios do Facebook. As duas têm os seus momentos.
O impulsionamento é mais para você aumentar o alcance dos seus posts para o público da página. Agora, o anúncio de gerenciador tem muito mais possibilidade de segmentação. Só que um não anula o outro. Minha sugestão é que você use os dois. Você deve estar se perguntando como que faz para criar esses anúncios no gerenciador. Para fazer isso é só você ir lá no gerenciador de anúncios da sua página. Nessa seta no canto superior aqui, eu coloquei a foto para você ver. Você vai nessa setinha, canto esquerdo vai estar lá, ó, gerenciador de anúncios. E aí você vai seguindo o procedimento que ele vai te dar. Lógico que há vários detalhes para você fazer um anúncio eficaz e que não tem como explicar aqui tudo devido ao nosso tempo. Teria que fazer várias aulas dessa aqui para poder te explicar cada passo, cada coisinha dessa aqui. Então, recapitulando. Passo 1, criar uma fanpage. Passo 2, definir o perfil de paciente-alvo. E passo 3, fazer anúncios patrocinados e segmentados para o perfil que você criou. Faça essas 3 coisas que eu te garanto que você vai conseguir captar pacientes usando o Facebook. Mas lembre-se que deve ser feito da maneira correta, porque dependendo você pode gastar mais dinheiro do que ganhar. E aí o que acontece com uma empresa que gasta e não ganha, o que acontece? Ela quebra, não é mesmo? E não é isso que você quer. Agora, eu quero revelar um mito que o pessoal pensa a respeito do Facebook e que pode até atrapalhar se você pensar que isso funcione dessa forma. E esse mito é achar que o número de curtidas na página significa resultados com o Facebook. Ou seja, acreditar que você só vai ter resultado com o Facebook se a sua página tiver 1.000 curtidas, 10.000 curtidas, 100.000 curtidas, 1 milhão de curtidas, pode te levar a não agir, por se desmotivar. E quando você não age, você vai ter os resultados de não agir. E que talvez sejam contrários do que você deseja ter. Muita gente fica olhando e diz assim: ah, minha página tem poucas curtidas, a página do fulano tem não sei quantas mil curtidas. Isso não significa muita coisa não, tá? O que vale é o engajamento das pessoas na sua página. O seu objetivo deve ser que o seu público comente, curta, compartilhe e principalmente que ele chegue até o seu consultório. Ou seja, ele vai interagir na sua página e depois ir até o seu consultório para ser atendido por você. E não somente curtir a sua página. Então, qual que é melhor? Você ter 100 curtidas na sua fanpage e das 100 todas são seus pacientes particulares, pagantes, ou ter 100.000, mas nenhuma delas é seu paciente. Pessoas nada a ver, lá da Índia, que fica gerando curtidas falsas. Se o seu objetivo for fazer a diferença na vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso, eu aposto que você vai escolher ter mais qualidade de público do que quantidade de público, certo? Então preste atenção nisso também. Negócio de número de curtidas não tem nada a ver. Tem que ter as pessoas certas engajando com a sua página, comentando, compartilhando, estando frequente ali e de forma que elas transformam de visitantes de uma fanpage a seus pacientes particulares pagantes, certo? Agora eu quero responder algumas daquelas perguntas que vocês mandaram no Messenger, que eu perguntei quais são as 3 principais dúvidas que vocês tinham em relação ao Facebook. Eu tenho certeza que algumas delas já foram respondidas nesse conteúdo que eu acabei de dar. E agora eu vou responder algumas outras. E fica aí que pode ser uma das suas também. Lembrando que no final da aula eu vou passar os slides, tudo bem? Primeira pergunta comum foi: o que eu não devo postar de jeito nenhum? Eu achei interessante essa pergunta porque a resposta dela é depende. Depende do seu objetivo com o Facebook. Se o seu objetivo com a sua página for ter curtidas só, você pode postar qualquer coisa que gere curtidas. Esses vídeos que se tornam virais, assuntos variados, sei lá. Agora, se for captar pacientes, esse tipo de conteúdo variado não vai te ajudar muito. Agora, como eu acredito que o seu objetivo que está aqui nessa aula seja usar o Facebook para um crescimento profissional, tem uma coisa que eu não aconselho você a postar. Inclusive, eu vou já aproveitar e já falar aqui sobre o que o nosso conselho, o COFITO, fala sobre divulgações na internet. Primeiramente, postagens do tipo panfletagem, falando preço, vem aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, não faz isso não. Não é legal, o resultado disso é muito ruim, não funciona. Facebook, guarda aí, Facebook não é para vender. Facebook é para você aumentar sua autoridade e atrair a atenção de possíveis pacientes, de forma que, se eles precisarem de um fisioterapeuta,
eles vão te procurar porque o seu nome já está na mente dele, já te viu várias vezes, mesmo sem saber, o inconsciente dele já pegou o seu nome. E aí as chances dele te procurar são muito maiores, porque você já ajudou ele de alguma forma, certo? Então, façam postagens pensando na sua persona. Pegue as perguntas que seus pacientes te fazem e começa a gravar vídeos respondendo essas perguntas. E vai e posta lá. Inclusive as postagens que geram mais engajamento, como eu já falei, são os vídeos. O Facebook ele prioriza os vídeos. Em relação ao que é permitido pelo COFIDO, a única ressalva que eu faço, pelo que eu li no Código de Ética e Deontologia, é que as divulgações devem constar o nome do profissional, a profissão e o número do conselho, certo? Então está aqui no capítulo 10, no artigo 48, e lógico, você não deve ferir nada que está no Código de Ética e Deontologia como um todo, tá certo? Então é legal você sempre dar uma verificada no Código de Ética para saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Dentro dessa questão de mídias digitais, a única ressalva que ele coloca é isso, porque o resto é como um todo. Da mesma forma que você pensa em ética para você fazer a sua divulgação física no seu consultório, no seu dia a dia, você vai pensar para mídias sociais também. E no caso da divulgação contendo pacientes, eu aconselho você não fazer isso. Se fizer, se você achar que não vou fazer, se o Felipe está falando besteira, não tem nada a ver isso, o conselho não verifica nada e está tudo certo, eu sugiro você, pelo menos, então, pedir autorização por escrito da pessoa. Porque também não precisa disso para você captar pacientes, certo? Você pode pedir para ele fazer o check-in quando for no seu consultório, você pode pedir para ele fazer uma avaliação de sua lá na sua fanpage, que é ele escrever o que ele pensa sobre você, e aí tá tudo certo. Agora, se o paciente vai lá e tira foto, ele mesmo tira, ele mesmo posta, aí é coisa dele, não tem problema. E outra pergunta que teve foi como fazer uma boa publicação? E aí uma boa publicação é aquela que seu perfil de paciente-alvo vai se beneficiar com ela. Construa sua persona primeiro, que você vai saber fazer boas publicações. Outra pergunta, como ter publicações mais visualizadas por quem realmente precisa do seu serviço? Aí é com um post patrocinado, porque daí você pode segmentar, como eu já disse. Outra pergunta, o Facebook já pode ser considerado uma mídia social para idosos? Sim, hoje eu te falo que talvez o Instagram, se o seu público-alvo seja mais idosos, o Instagram pode ser que não vai te ajudar muito, mas o Facebook e o YouTube, sim, os idosos estão lá. Outra, como atingir maior público com menor investimento? Segmentando e postando conteúdos que seu público vai gostar. Outra pergunta, como descobrir qual período do dia meu público está mais ativo? Você pode ver isso na área informações. Depois você vai em informações, aí você vai em publicações. Daí vai aparecer essa tela, essa aqui que eu estou te mostrando, e aí você vai ver quais os horários que seu público da fanpage está mais online. Outra pergunta, o que escrever para atrair clientes? A resposta é, escreva coisas que vão ajudá-los. Isso chama-se reciprocidade. Você vai ajudar os seus não pacientes e os seus pacientes também, que porventura estiverem na sua fanpage, você vai ajudá-los de alguma forma, respondendo dúvidas comuns deles, certo? Então você vai fazer vídeo falando coisas que geralmente são dúvidas que eles têm. Você não vai dar tratamento, indicar nada. Você só vai falar coisas que são dúvidas das pessoas que às vezes a gente acha, como fisioterapeuta, que são coisas banais. Quer ver uma pergunta que é muito frequente, que todos você que está assistindo essa aula aqui deve já ter, alguém deve ter te perguntado, quando eu coloco gelo, quando eu coloco calor, quando eu tenho uma batida, quando eu tenho uma lesão. Por mais que a gente ache que isso é trivial, muita gente não sabe disso. O pessoal que não é da área da saúde não sabe disso. Então você explica isso para você fazendo um vídeo direitinho, mostrando, a pessoa vai se sentir agradecida por aquela informação, de alguma forma, certo? Então, essa é a ideia. Outra pergunta que mandaram aqui é se eu devo marcar pessoas. Olha, não. Tá? Esse negócio de marcar pessoas só para aparecer no perfil dela, os amigos dela veem, eu não acho legal. Essa estratégia não funciona bem. Marcar pessoas é mais uma coisa pessoal, que você vai marcar seu colega, que você tem certeza que vai gostar daquele post que você viu. Agora, para o profissional, fica uma coisa muito forçada. A indicação é para não fazer isso, ok?
E em relação às pessoas que marcam outras pessoas nas suas publicações, se você não gosta disso, você pode limitar lá nas configurações da sua página. Você vai lá, tem um item lá para você fazer isso. Outra pergunta: posso falar em preço em anúncio em rede social? Não faça isso. Rede social, como eu já disse, é para você chamar a atenção do seu prospecto, do seu possível paciente, de você gerar uma autoridade para você, criar uma reciprocidade com ele e atraí-lo para seu consultório. E lá você vai avaliar o problema dele, então vai fazer o fechamento. Não divulga preço em rede social, não. É muito feio isso. Principalmente, penso assim que até pelos colegas isso não é legal. Desculpa se tem alguém que faz isso aqui, mas eu não acho legal e é isso aí. Outra pergunta: os anúncios do Face geram mais conversões que no Instagram? Depende de quem é seu paciente-alvo. Se for um perfil mais jovem, vai estar lá no Instagram. E aí você pode testar isso. Cria um anúncio para rodar no Facebook e replica para rodar no Instagram. Daí você vai comparar quanto que vai custar e quanto que vai alcançar cada um. Mas isso é uma estratégia mais avançada. Não dá para a gente entrar em detalhe aqui nessa aula, certo? Então agora eu vou parar a transmissão de slide aqui para você me ver novamente, para eu te falar mais algumas coisas. Bom, essas foram as perguntas mais comuns que me fizeram e você já deve estar vendo aqui abaixo do vídeo um botão para você baixar os slides da aula, como eu prometi. É só você clicar nesse botão e você vai automaticamente fazer o download de todos os slides que eu mostrei aqui hoje. Então clica lá e baixa o seu conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários também, que depois eu vou dar uma passada lendo os comentários e respondendo cada um de vocês. Tudo bem? E quem sabe fazer uma outra aula para poder responder outras dúvidas que forem surgindo e falar sobre coisas novas, mais avançadas também de Facebook, que eu acho que pode ajudar. E aí vai depender se vocês estão interessados ou não em aprender mais. Eu queria parabenizar você que está aqui até o final dessa aula, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, começam a ver e não dá mais, e tá tudo bem. A vida vai mostrando quem é que desiste, quem é que persiste. Eu agradeço a sua presença e espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. E aguarde esses dias agora para frente que eu vou te mandar mais algumas mensagens lá no Messenger, no seu e-mail, para te mandar algumas novidades, algumas coisas boas que eu estou preparando, ok? Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.